Shalom, povo de Deus. Gente, estou aqui com a palavra, né? E Deus tem uma palavra para o teu coração. Então, escuta. Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número 6 está escrito assim: Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhe. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte delas nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. A Bíblia nos diz que Deus vai liberar uma palavra sobre Josué e dizer para ele: ser forte, ser corajoso, ser firme, ser destemido. Deus tem o poder de fazer Josué ser forte. Deus tem o poder de fazer Josué ser corajoso. Deus poderia tocar em Josué e dizer: receba força, receba coragem, receba firmeza, receba aquilo que te habilita a viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Só que não, Deus não vai fazer isso. Deus apenas vai liberar uma palavra para Josué e vai dizer: ser forte, ser corajoso. E aplica como que se fala? Aplica na sua vida aquilo que está na Torá, aquilo que está na palavra de Deus. Deus estava dizendo a Josué: você tem a capacidade de executar a missão que eu estabeleço sobre a tua vida. Deus estava olhando para Josué e dizendo: você tem a capacidade de se esforçar, você tem a capacidade de ser forte, a capacidade de ser firme, a capacidade de executar a missão que eu estou estabelecendo para a tua vida. Porque no versículo 1 nós vamos ver que Deus está direcionando Josué para uma missão. Deus vai olhar para Josué e vai anunciar: Josué, meu servo Moisés está morto. E o texto está nos dizendo que o quê? Que Moisés era ministro de Deus sobre aquele povo, sobre aquela gente. Só que Deus traz um anúncio. Por quê? Porque em tempos que Deus decide fazer substituição, ele tira de quem está no cargo como ele quiser. Alguém perde a cadeira, alguém desce a sepultura, ou de outra forma, mas quando Deus decide transicionar alguém para um ambiente onde é profético e que Deus o estabeleceu para viver essa novidade de vida, nós vamos perceber e entender que o quê? Que Deus primeiro tira pessoas de lugar para posicionar outras pessoas naquele lugar. Então Deus está recolhendo Moisés para abrir o espaço, vamos dizer assim, numa linguagem nossa, para abrir o espaço para colocar Josué. Por quê? Porque Josué era alguém que caminhou com Moisés. Josué era alguém que estava com Moisés. Josué é alguém que foi mentorado, que foi estabelecido juntamente com Moisés ali. Então ele percebe as deficiências daquele povo. Josué, ele entende a dureza do coração daquele povo. Josué, ele entende que aquele povo é um povo difícil de governar, um povo difícil de obedecer. Só que Josué, olhando para isso, ele vai temer. Por quê? Porque dentro de si ele vai dizer: se Moisés,
que esse povo viu atravessar o Mar Vermelho, abrir o Mar Vermelho, cair maná no deserto para a gente comer. E esse povo, ainda mesmo assim, quando Moisés se ausentava para o monte, esse povo se desviava da palavra de Deus que estava na boca de Moisés. Imagine comigo que eles me viram sendo servo de Moisés. Eles não vão aceitar a autoridade que eu terei sobre este povo, segundo a palavra de Deus. Então Deus, que parece que conhece o coração de Josué, vai olhar para ele e vai dizer: ser forte, ser corajoso, ser destemido, para você viver a novidade do céu para a sua vida. Então nós vamos perceber dentro desse texto um comportamento de Josué, porque Josué vai temer, Josué vai ficar apavorado. Só que o que eu acho lindo é que Deus, tendo todo o poder que ele tem, toda a onisciência, toda a sabedoria, ele não vai colocar a mão em Moisés e dizer: receba força, receba poder, receba ânimo. Não, Deus vai liberar uma palavra e vai dizer: anima-te, alegra teu coração, seja destemido, como diz aqui no texto, né? Seja firme e seja destemido, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei que daria a Moisés. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa hora. A palavra de Deus vai nos dizer, estar nos dizendo melhor, para que a gente entenda. É que Deus está olhando e está dizendo: dentro de você tem força. Você só precisa saber como usar. Dentro de você tem firmeza. Você só precisa destravar isso para saber como vai usar. Só que também a Bíblia nos diz que Deus vai olhar para Josué e vai dizer: seja obediente ao que está na palavra. Seja obediente àquilo que a Torá vai nos dizer. Aquilo que está escrito na Torá, o que Moisés escreveu. Porque quando Deus está dizendo para Josué: preste atenção no que Moisés escreveu a respeito da palavra, a respeito do comportamento que vocês devem ter, o posicionamento que vocês devem ter. Ou seja, Deus estava dizendo: o que Moisés escreveu foi liberado do céu. Então precisa ter o cumprimento na terra para dar continuidade naquilo que o céu estabelece. Aí no 7 vai dizer: ser somente de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir como está na Torá. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir conforme tudo quanto nele está escrito. Deste modo serás virtuoso em todas as tuas empreitadas e alcançarás um bom êxito. Quando a palavra de Deus está dizendo para você que obedece, para você que tem o espírito de obediência, esteja preparado. Por quê? Porque tu és como virtuoso. Ou seja, Deus está dizendo para o virtuoso, para o obediente, alcançarás em todas as suas empreitadas êxito. Em tudo quanto tu fizer, eu te prospero. Tudo quanto tu fizer vai dar certo, vai fluir. O segredo está na obediência. Então, o obedecer gera resultados nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso, que a obediência gera resultado nas nossas vidas. Hoje eu estava vindo do serviço para casa e Deus palestrando ao meu coração na rua. Assim, porque eu ando conectado com Deus, eu ando conectado com o céu. Pode ser na rua, no mercado, pode ser onde for. Eu estou em espírito em oração, eu estou ali conversando com Deus a todo instante, a todo momento. Eu vivo em espírito e em oração com Deus. E Deus palestrando ao meu coração a respeito da palavra obediência. Por quê? Porque a palavra obediência vem do obedecer, ok? E quando nós temos a obediência, nós vivemos
resultado que só a obediência gera nas nossas vidas. Vamos lá. No Atos, capítulo de número 2, nós vamos ver o cumprimento de uma promessa. Jesus vai liberar uma palavra para os seus discípulos e para aquele povo que estava ali naquela pregação de Jesus. As últimas instruções de Jesus é ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Só que o fato de Jesus falar até o cumprimento da palavra que Jesus prega naquele culto, naquele lugar, naquele ambiente, tem um tempo, o tempo do falar para o tempo do cumprir. Então nós vamos perceber que nesse intervalo do falar ao cumprir, nós vamos perceber dentro do texto que muitas pessoas desobedientes também estavam naquele lugar na hora da promessa ser feita. Por quê? Porque quando Jesus vai falar e dizer, olha, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ele estava liberando uma palavra poderosa do céu. Vai ter poder de Deus para a vida de vocês. Vocês serão crentes poderosos, vocês serão crentes vitoriosos e cheios de virtude. Então Jesus estava dizendo para aquele povo, vocês viverão um tempo tão poderoso, tão de excelência, que vocês irão até os confins da terra pregar a palavra de Deus. Ou seja, eu vou levar vocês para as nações para pregar o evangelho de Cristo. Só que nós vamos ver que no dia do fazer da promessa que Jesus estava, tinha 500 pessoas. Tinha 500 pessoas que ouviram Jesus dizer, permanecer em Jerusalém. Tinha 500 pessoas naquele ambiente que ouviu Jesus dizer, fica em Jerusalém, não se retira, não saia deste ambiente, porque daqui vai sair grandes oportunidades de Deus para a vida de vocês. Ele estava dizendo, aquele que ficar aqui vai receber poder do alto. Porém, nós vamos perceber que no dia do cumprimento da promessa, apenas 120 crentes estavam reunidos no mesmo lugar, ou seja, de 500 foram para 120 obedientes. 500 ouviram, mas 120 decidiram obedecer. E onde é que estava o restante? O restante representa quem decide não obedecer, que é a maioria. O restante está decidindo por não ficar em Jerusalém, se retiraram, foram para outros ambientes, foram para outros lugares, mas não permaneceram no lugar que Jesus disse que quem estivesse lá receberia, porque não era um ambiente geográfico, era um ambiente profético. E há uma diferença entre a geografia e o profético. Na geografia as coisas até fluem, as coisas até dão certo, mas no profético o poder de Deus se manifesta. E quando o poder de Deus se manifesta,